O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Com toda a igreja, nós celebramos a festa de São João Evangelista. Vimos hoje, João é autor do Evangelho, que leva o seu nome, da carta, do livro do Apocalipse, e também autor de 3 cartas pastorais, onde ele recupera e escreve para as comunidades. João Evangelista, João o testemunha, João aquele que pregou, aquele que deu a sua vida também pelo Senhor. Quando a gente olha para João, a gente vê na literatura bíblica, na arte bíblica, João é representado por um animal. Os 4 evangelistas são representados por animais, e João é a águia. Quando você entrar numa igreja e vê uma águia desenhada em algum lugar, lembra que está falando de João. O touro é Mateus, O touro é Mateus. O touro é Lucas. O homem é Marcos. Então são os evangelistas que estão desenhados. Quando a gente encontrar João é a águia. E a águia são 2 coisas interessantes por João ser representado como uma águia. Primeiro, pela altura. O animal que voa mais alto é a águia. O voo que João faz na mística, na espiritualidade, é extremamente alto. As revelações, quando a gente olha para o Apocalipse, é algo grandioso, alto. Depois também, a águia é o animal da profundidade, da profundeza cirúrgica, assim, vai no profundo das coisas. João também é assim. O Evangelho de João, as cartas de João, são extremamente teológicas, místicas, espirituais, por conta da revelação que o Senhor lhe concedeu. Em João, quando a gente olha para João, a gente encontra toda a profundidade do seu Evangelho, a profundidade do Apocalipse, Até hoje o Apocalipse é um livro que a gente tem uma certa dificuldade para entendê-lo e ler, precisa ler com calma e estudar bem. Mas João tem uma coisa muito forte, muito bonita para toda a nossa história, para a história da igreja. João é o último evangelista.
Até João, a igreja é o período de João. João, por exemplo, era mais novo, né? É o último também, por ser o mais novo. Então ele vai falecer depois, é lógico, ser o mais novo. Pedro era mais velho, faleceu primeiro. João é o mais novo. Então a tendência é que ele faleça, morra depois. Com os dados biográficos da sua morte, os dados históricos do seu falecimento, é por volta aí do ano 92, 93, a gente não tem muito ao certo, né? Uns dizem que vai até 95, mas depois dos anos 90, né? O seu evangelho é mais tardio, também da década dos primeiros, por volta de 85, entre 85 e 90, em que escreveu os seus livros, o evangelho, o Apocalipse e as suas cartas. E aqui é um dado importante, interessante para nós. Quando termina as revelações da igreja? Com a morte do último evangelista, com a morte de João. Até João, a igreja entende que Deus usava para se mostrar, para se revelar e para falar, para mostrar as verdades da nossa fé. Toda a inspiração estão nos evangelistas. Eles trazem de Deus essa graça especial de terem sido escolhidos, eleitos para falar, para mostrar, e Deus vai usando, como usa João, para falar dele mesmo. E é de João a mais bela e profunda definição de Deus. Deus é amor. De João, da mística, da sua experiência com Jesus, é testemunho ocular, correu com Pedro, mas respeitava a autoridade de Pedro e não entrou primeiro. Respeitou Pedro. Pedro, você tem preferência, Pedro, porque foi sobre você, Pedro, que Jesus falou. Porque você acha que João não sabia que Jesus tinha falado para Pedro que era sobre ele que ele ia construir a igreja? Ele sabia, porque queria usurpar de Pedro a autoridade de Pedro, até porque Pedro também era mais velho, né? Por respeito, por Pedro ser o mais velho, mas sobretudo porque ele sabia quem era Pedro. Pedro era sobre quem Jesus iria constituir a igreja. Então Pedro entra primeiro, ele entra. Pedro, por ser mais velho, é interessante ver aqui, né? Como a gente vai vendo o que Pedro vai fazer, né? O evangelho tem umas coisas interessantes aqui, né? A gente olha, João não disse, lógico que João está falando dele mesmo, né? Essa parte aqui é ele mesmo que está dizendo. Ele diz que Pedro chegou depois, entrou e encontrou as coisas lá, encontrou as faixas no chão, o pano de linho, né? Colocado num lugar à parte. Depois diz ele, chegou depois então o outro discípulo, o que chegou primeiro. Pedro entrou, depois que Pedro entrou, logo em seguida entrou João. E o que ele diz? Ele viu e acreditou. Acreditou na palavra do Senhor, para dar testemunho, para escrever e para confiar, esperar e também entregar a sua vida. Hoje, irmãos e irmãs, a nossa oração é pedindo ao Senhor a graça dessa fé. Somos também testemunho do Senhor. Que o Senhor possa usar cada um de nós para vivermos bem essa fé, que o Senhor possa distribuir bênçãos e graças sobre nós, que o Senhor nos ajude a caminhar na fidelidade, sobretudo nesses dias, nesse tempo em que a igreja é tão abalada. A igreja está abalada, está feia a coisa, viu? Não está muito bonito não. Se a gente não guardar a fé dos apóstolos, a fé de Pedro, a fé de João, vai sobrar o que de nós? Nada. Vamos ser dragados pela história e pelos ventos do comunismo, pelos ventos do secularismo, pelos ventos do hedonismo, pelos ventos satânicos de toda forma de ideologia que vai chegando, vai entrando, tudo quanto é fresta e buraco da igreja vai penetrando para dentro, e sobretudo no buraco dos corações, nossos corações. Peço ao Senhor nessa noite que renove a nossa fé,
a fé que nós recebemos dos apóstolos, a fé que nós recebemos de João. João morreu na ilha, no ostracismo, na ilha de Patmos, ele deu a vida para o Senhor. Você daria a vida por Jesus? Para manter a fé? Para não ceder a fé? Nem que te mande, ou você fala, ou você nega a sua fé, ou você entrega, joga a toalha, entrega os pontos, ou você vai morrer. Você ia correr? Porque te prepara, vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia em que eu e você vamos ter que dar testemunho. Ou ficamos com Jesus, e com Pedro e João, os primeiros, vamos voltar todos nós para as catacumbas. Essa profecia é do Papa Bento. Ele dizia: a igreja vai retornar para as catacumbas. Quem vai para as catacumbas? Comigo. Porque eu vou para as catacumbas. Quem vai? Levanta a mão. Porque a gente vai para as catacumbas. Daqui a pouco a gente vai para as catacumbas para guardar, defender a verdade da fé. Essa verdade é revelada a Pedro, essa verdade é revelada a João, essa verdade desse Deus verdadeiro que me abençoa, me liberta, me protege, me salva. A verdade do céu, a verdade do paraíso, a verdade da salvação, a verdade da ressurreição, a verdade da vida eterna, a verdade da graça, a verdade da bênção, a verdade do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.